Boa noite. Eh, Vamos começar aqui a nossa sétima aula síncrona. Hoje é dia 18 de dezembro de 2025 e essa sétima aula é sobre relatividade restrita e eu vou tomar aqui alguns slides para nos ajudar nessa aula. Eh, Bom, eh, vamos falar sobre relatividade especial ou restrita. E se, alguém quiser fazer alguma revisão, a gente vai, colocar uns pontos aqui de revisão dos assuntos anteriores. Esse é um assunto, interessante, que chama a atenção de muita gente, a famosa relatividade de Einstein, e esse é um assunto que já chega em física moderna, né, embora seja de física 4, mas física 4 já pega um pouco de física moderna. Então, por falar em relatividade em física está em diversos fenômenos, no nosso dia a dia, de nossas referências, de como vemos as coisas, como outros veem, e uma dessas e várias dessas relatividades, elas são clássicas, quer dizer, a gente não vê algo muito diferente do que já se conhece na mecânica. E por isso a gente faz uma distinção entre relatividade de Einstein e relatividade de Galileu. Não precisava usar o nome dos cientistas, mas esses nomes são usados como referência, porque a relatividade de Newton ou Galileu é relatividade clássica, do tipo, se tem alguém jogando bola em cima do caminhão e o caminhão passa por você, e também está em movimento, como é que você vê a velocidade dessa bola? Então, hora você soma, hora você subtrai, dependendo de pra onde a bola está indo. Mas a velocidade composta é um pouco diferente de quem está em cima do caminhão jogando bola, e não para quem está no outro carro passando ao lado. Essa é a relatividade clássica, a relatividade de Galileu ou de Newton. Mas tem outros eventos que não são necessariamente de velocidade e que não são necessariamente, assim, da 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 mecânica, do movimento, embora tenha a ver. Um deles é da geometria de onde nós estamos, dos nossos referenciais. Por exemplo, quando criança, eu tinha dificuldade em ver o mundo, redondo como está aqui à esquerda, porque para mim aconteceu o que está acontecendo aqui. Então, para mim, o mundo era achatado e a gente vivia ali, nessa superfície. Ou, para quem dizia: "Não, mas o mundo é uma bola e a gente está na bola". A gente podia estar dentro, numa meia bola, digamos assim, onde a abóbada seria o mundo. Isso quando criança. E aí fui evoluindo nesses conceitos. Eu lembro que uma das formas de quebrar esse obstáculo foi quando li um gibi da Disney, do Pateta, e ele era o estava fazendo uma estava, como é que se diz, representando Cristóvão Colombo, e ele foi mostrar numa feira porque o mundo era redondo. E aí ele pega um melão bem redondo, e mostra que tem uma música nesse melão. E depois ele mostra que essa música começa a percorrer o melão em várias partes. Ele diz: "Tá vendo? O mundo pode ser redondo e você pode viver nele, grudado nesse mundo redondo". Claro que o caso da música não é exatamente o que a gente sabe, mas melhorou a minha compreensão que isso poderia acontecer, porque senão eu ficava achando que o mundo era como esse aí da esquerda, que se fosse redondo assim a gente cairia e a força estaria sempre em algum lugar que a gente chama de embaixo. Mas o mundo é mais parecido com esse da direita, e lembra a música No Melão, lá do Pateta. Enfim, e não é só em cima e embaixo, pode ter em diversos lados. Então isso é uma espécie de relatividade.
Quer dizer, dependendo do ponto de vista, você pode imaginar as coisas diferentes. E tem outros fenômenos da física, né. Mas, Einstein foi além dessa relatividade clássica e descobriu que existia uma relação entre velocidade de objetos, de de veículos, de outras coisas no espaço e, eh, e a diferença entre quem estava nesses objetos e quem estava no outro referencial, que a gente pode chamar de parado, por exemplo, né. Quem estava em movimento, quem estava parado, via as coisas diferentes. E era mais do que isso, era que nem o tempo era aquela, como é que se diz? Aquele parâmetro, que ninguém mexia ou que não se altera, nem o espaço. Ele elaborou 2 postulados para trabalhar com o desenvolvimento da teoria da relatividade. Postulado um trata das leis físicas. Ah, no postulado um é dito o seguinte, que a física que é vista por um referencial, por quem está no referencial, inercial, em relação à física, quem estava no outro referencial inercial, mesmo que um estivesse se movendo em relação ao outro, é a mesma física. O que pode mudar de um para o outro é outra coisa, mas a física é a mesma, as leis são as mesmas. Agora, o postulado 2 é o que muda muita coisa na nossa cabeça. É o que diz o seguinte, que independente de em que referencial inercial você esteja, referencial inercial é aquele em que você não tem aceleração, e nem tem movimentos, digamos assim, não retilíneo, que se o movimento for não retilíneo, já implica em ter aceleração, mesmo que o valor da velocidade não mude. Então, referencial inercial são aqueles que você tem movimento retilíneo, sem mudança na velocidade, mesmo que um tenha uma velocidade diferente do outro. Então, nesse caso, Einstein começa a colocar um segundo postulado que diz o seguinte: a velocidade da luz, por exemplo, no vácuo, ela é constante, ela tem um valor que a gente simboliza pela constante c, e para qualquer observador de referencial inercial. Não interessa qual a velocidade do seu referencial, a luz vai ter a mesma velocidade para você e para os outros. Então isso muda muita coisa, porque se a velocidade da luz não muda no caso desse, mesmo que você esteja numa velocidade diferente do outro, isso implica que outras coisas mudam, né, que no caso tempo e espaço, para se acomodar a isso. Um dos exemplos mais interessantes para ver isso, ganhou o nome de o trem de Einstein, porque Einstein usou também esses exemplos de movimento como do trem. Então, nesse caso, você compara o movimento, compara como 2 pessoas veem o mesmo fenômeno, estando um em algo que se move rápido e outro em algo que a gente pode considerar parado. Por exemplo, uma estação de trem, com uma pessoa na estação e pessoas no trem. Vão ver as mesmas coisas, mas de forma um pouco diferente. Por exemplo, a estação pode ser bem grande, como essa daí, da esquerda, mas para quem está dentro do trem, vai passar vendo a estação se mover para trás, por exemplo. E o efeito, que depois vocês vão ver como se calcula e se percebe melhor, o efeito da relatividade de Einstein, faz com que a pessoa que está dentro do trem, aí na mesma figura, ele perceba um tamanho menor dessa plataforma que é tão grande.
é como se ela começasse e terminasse mais rápido. Isso é um efeito, isso é um efeito relativístico. Eh, da mesma forma, aqui na esquerda, se tem uma pessoa parada na plataforma, na estação do trem, e essa plataforma é grande de fato, eh, o trem pode ser grande também, mas o fato de o trem estar se movendo, digamos assim, ela parada, ela vê o trem menor do que de fato ele é. Então, a mexida no comprimento do trem. E no outro lado da mesma figura, se tiver uma pessoa no trem que olha para a plataforma, mesmo a plataforma sendo grande, ela vai ver a plataforma menor, porque a plataforma está se movendo em relação a ela que está no trem. Quer dizer, algo que esteja se movendo em relação, por exemplo, a você, parece ter o tamanho menor, e isso é um efeito relativista. No caso aqui desse mesmo trem, vamos observar um fenômeno dentro do trem. Esse é um exemplo clássico também lá desde a época que Einstein, lançou essa teoria e começaram a fazer os exemplos didáticos. Tem uma mulher dentro do trem chamada Maria, e na estação tem um rapaz chamado João. O fenômeno a ser observado é uma espécie de lanterna que manda a luz do piso para o teto. Só que lá no teto tem algo meio espelhado que devolve a luz de volta para o piso. E aí, o que Maria vê é simplesmente uma luz que sobe, um raio de luz que sobe do piso ao teto e volta. E se ela quiser calcular alguma coisa daí, velocidade, seja lá o que for, ela calcula nesse tempo de subida e descida. Só que para João, que está fora da plataforma, imaginando que esse trem tivesse uma velocidade altíssima e próxima da luz, para a gente ver esse efeito que João está vendo, ele viria que o raio de luz saiu da lanterna, mas para quando ele foi atingir o espelho lá em cima, o trem já estava mais à frente. E aí teve um deslocamento na visão dele diferente, digamos assim, do de Maria. E depois o raio teve que descer também, tendo um deslocamento para frente, devido à velocidade do trem. Para repetir o mesmo fenômeno de Maria, que é a luz saindo da lanterna, batendo no espelho e voltando para a lanterna. Para ter esse mesmo fenômeno visto por João, teve esse efeito aí de a luz ter que, parece que andar mais, né, na diagonal, inclinada. Bom, na verdade, isso na prática, mesmo para velocidades altíssimas como de foguetes, é nada. Ali está super exagerado e aqui eu estou exagerando com essas setas vermelhas. Para João é como se ele visse essas setas vermelhas, da luz subindo e descendo. Para Maria é só amarela, sobe e desce. Mas o fato, veja que lá no postulado 2 de Einstein, da teoria da relatividade, ele diz o seguinte, que a velocidade da luz é a mesma para pessoas em qualquer referencial inercial. Então, se a velocidade da luz para Maria, essa amarela, é c, tanto para subir como para descer, essa velocidade dos raios vermelhos para João também é c, mesmo ele estando inclinado. Então, se essas velocidades são as mesmas, mesmo a gente vendo mais espaço percorrido pelo raio, então acontecem coisas desse tipo. A variação de tempo para João é igual à variação de tempo para Maria, que só vê subir e descer com a velocidade da luz, mais um tantinho, um pouco mais, desse desvio que a luz sofre do ponto de vista de João. Então, o tempo, a variação de tempo que João vê nesse fenômeno é a mesma variação que Maria, hum, com esse acréscimo do fato de o raio vermelho não subir, completamente na horizontal.
E você pode achatar ainda mais isso aí para tentar fazer coincidir aí o que está sendo visto por Maria e por João, o que na verdade, pode ser percebido também por João, é um achatamento geral de tudo que está ali em velocidade com o trem. Então embaixo a gente tem esse achatamento, é uma visão de achatamento. E nesse caso, essa dimensão "x" do vagão, com Maria e tudo dentro, inclusive a aproximação desses raios vermelhos, para João, ele se torna menor do que para Maria. Essa dimensão em "x" para João é igual à dimensão que Maria percebe, menos esse efeito relativístico aí, de que os raios são vistos de forma um pouquinho diferente para João. E Lorentz já tinha calculado essas coisas e criou um fator para medir essa diferença de escala, o que é que muda de um para o outro. Então, o fator de Lorentz é representado pela letra grega gama, que é essa aí, essa letra grega minúscula, esse gama minúsculo, parecendo um Y, e é uma fração entre 1 e a raiz quadrada da diferença de 1 para a fração entre a luz do trem ou da nave e a luz no vácuo. Inclusive, essa relação entre a luz do trem e a luz no vácuo pode ser dada por uma outra variável para simplificar, se quiser, que é beta, né, que é um fator da relação entre velocidade do móvel sobre a velocidade no vácuo, da luz no vácuo. Enfim, pode ser reescrito de outra forma aí lá embaixo, usando o beta também. Só que aí quando você compara como é que esse gama, que é o fator de escala que diz o que é que João vê e o que é que Maria vê, ele dá essa diferença. Quando você olha como ele se comporta, aí você vai ver que ele não é linear. Então, quando o beta, que é a relação entre as velocidades, é muito pequena, ele é muito pequeno e sobe muito pouco. Chega num ponto aí em torno de 0,90 da luz por cento, 90% da velocidade da luz, por exemplo, aí no gráfico, então ela começa a subir, de forma muito intensa. E aí ela, digamos assim, explode indo para infinito. Se você tentar chegar a 1 significa que no beta, C1, significa que a velocidade do móvel está indo para ser o valor da velocidade da luz. Isso tem várias implicações, não chega assim, mas, se chegar, o gama, que é o fator de Lorentz, vai para infinito, isso muda muita coisa. Muda porque esse gama entra como fator de escala. Portanto, para velocidades aí próximas de zero ou muito baixas, o gama é em torno de 1. E para velocidades muito altas, próximas de c, o gama tende a infinito. Então, é importante saber o que é que isso vai mudar. No caso aí de como é que Maria está vendo as coisas, no caso do tempo, ela simplesmente vê como a gente vê dentro da nossa casa. Então Maria está vendo ali as coisas variando no tempo ΔT normal, que eu chamo aí de ΔTm, ΔT de Maria, no caso dentro do trem. Mas para João, que olha para o trem, ele vê as coisas num tempo, um pouco maior. A gente chama de expansão ou dilatação do tempo. Essa um pouco maior é que a variação da mesma coisa que Maria estava vendo
no tempo para João, que é o ΔT de J de João, ela é igual ao tempo que Maria vê, só que multiplicado por esse fator, de Lorentz, que é esse gama de Lorentz aí embaixo. Então, o tempo que João vê das coisas que Maria em relação de Maria, o tempo que ele sente é sempre um tempo maior, porque esse gama vai de 1 a números grandes. Então, ele sempre vai ver, uma dilatação do tempo, em relação às coisas que estão em movimento. Para Maria, que está vendo lá tudo normal, mas ela está em movimento com relação a nós, a contração do espaço não ocorre. Então ela simplesmente está vendo tudo ali de tamanho normal, que a gente chama aí de comprimento Δx de m de Maria. Mas para João olhar para esse espaço, esses comprimentos, ele percebe que as coisas ficam mais contraídas quando estão viajando muito rápido. E aí são contraídas da forma que o Δx de João, ele é igual a esse mesmo espaço medido por Maria, só que sobre gama. Como gama é sempre um ou maior, então o espaço que João vê é sempre igual, um pouco menor que o de Maria. E isso provoca alguns efeitos. Você vai multiplicando esse gama para ver em mais de um referencial o que é que acontece. Um desses efeitos é o chamado efeito dos irmãos gêmeos. Significa, isso foi estabelecido na época que estavam dando exemplos para a teoria, e aí um deles, né, fala, por exemplo, hipoteticamente de Ana, que fica na Terra, suponha, e Bruno, uma espécie de astronauta, viaja uma nave espacial muito rápida, velocidade perto da luz, por exemplo, para fazer mais efeito, um gama alto, por alguns anos. Quando o Bruno volta, ele tem 25 anos, suponho que os dois tinham a mesma idade quando ele foi embora. Mas Ana tem 65 anos. Imagine se eles namorassem, seria um susto, né? Se essa diferença de idade, esse gama é alto, mas não é altíssimo, né? Porque senão isso poderia ir para um número ainda muito maior. Mas, se os dois tinham a mesma idade quando Ana, quando Bruno viajou, veja que o que é que acontece. Então o tempo passou mais devagar para Bruno, que estava viajando, ele estava se movendo rápido, do que para Ana, que estava aqui na Terra aguardando. E isso não é ficção, isso realmente acontece. Já foram feitos testes com partículas muito rápidas e o tempo de, entre aspas, de vida dessas partículas. Um dos testes emblemáticos, interessantes, é o dos dois astronautas aí que fizeram. Eles são irmãos gêmeos idênticos. Um viajou e foi para velocidades muito altas na nave, e o outro que ficou na Terra foi comparado quando voltou. O primeiro voltou. E aí foi dito que o que viajou era um pouco mais jovem em relação ao que ficou. Bom, talvez essa diferença não era tão grande. E lá em cima tem os efeitos de envelhecimento devido aos raios solares e raios celestes lá sem proteção. Mas o fato é que fizeram essa medida e essa comparação e disseram que quem viajou, como é que se diz? Envelheceu menos do que quem ficou na Terra. Não sei com que precisão nem como fez, mas a teoria de Einstein já foi provada e isso acontece, principalmente se fizer viagem muito rápida, né, e muito longa, como é o caso aí da Diana e de Bruno, tá? Então aí os dois cientistas, os dois astronautas. Uma outra coisa interessante da aplicação da, da teoria da relatividade restrita ou especial são os GPS. A gente usa o GPS para muita coisa, para calibrar horário no celular ou no computador, para
ver deslocamentos aqui na Terra com o celular, por exemplo, ou usando o Waze, ou Google Maps, ou coisa assim. E esse tipo de sinal de localização vem de satélites em torno da Terra. Só que esses satélites, eles estão em torno da Terra muito mais rápido do que um carro aqui, do que um avião. Então, essa rapidez com que eles estão lá em cima ainda é muito pouco comparado à velocidade da luz, mas já tem um efeito razoável. Por exemplo, eh, se você, eh, errar por pouco, eh, se a gente não fizer a correção, essa correção ela é relativística, viu, ela é feita com aquela fórmula que a gente viu. Então, assim, os satélites fazem essa correção. Se não fizesse essa correção, por pouco, a gente erraria a localização em quilômetros, né, daria uma diferença grande para o que a gente precisa. Então, no sistema de satélites, é feita essa correção relativística. Então, também não é ficção, não é brincadeira. Isso é feito para a gente se localizar com precisão no trânsito e tudo mais. Um outro interessante é a regra de ouro da relatividade, assim chamada. Ela diz o seguinte, que nada pode viajar mais rápido que a luz. Então, a velocidade da luz, que é de aproximadamente 300.000 quilômetros por segundo, é quilômetros por segundo, não é quilômetros por hora, nem por minuto, é por segundo. É muita coisa. Então, essa velocidade é o limite máximo do universo para qualquer coisa no universo. Então, na medida que você tentar se aproximar da velocidade da luz, por exemplo, o tempo desacelera para você. Lá dentro da nave, parece que as coisas vão mais devagar. E você começa a ficar muito pesado, é um outro efeito. A massa aumenta muito e ela vai para infinito à medida que você aumenta ainda mais a velocidade. Então você vai sendo muito difícil aumentar mais essa velocidade. E as distâncias parecem encurtar, mas você tem um problema sério de tempo e eh, de massa, né. Aqui do lado direito nós temos uma representação disso. Essa é a representação da existência das coisas no universo. Quer dizer, tem um ponto A aí, onde você quer medir as coisas a partir dele. Suponha que esse ponto A seja o surgimento desse universo nosso aqui, o Big Bang. Suponha que tudo começou com o Big Bang. O que essa figura quer dizer é o seguinte: se o Big Bang começou aí no ponto A, nada pode existir fora desse cone, só na parte azul ou roxa do cone. Porque esse cone, ele está no limite da velocidade da luz entre o espaço e o tempo. Você dividindo o espaço pelo tempo, você acha essa velocidade da luz. Então, assim, como nada pode ter velocidade maior do que a luz, então o máximo que você pode ir nesse, nesse, nessa parte do espaço horizontal, na figura, é até a borda do cone, mas não fora da parte azul. Fora da parte azul não existe nada. Se foi o Big Bang, começando aqui no ponto A, quando ele surgiu, nada andou tão rápido para o ponto C, por exemplo, porque não podia passar a velocidade da luz, está representado pelo cone. Então não existiu nada aqui no espaço, nesse tempo, onde está C. Esse C não existe, em princípio. Mas no ponto B existe. Pode ser em qualquer lugar aí dentro desse cone, como tal, o ponto B. Então, assim, esse é um cone que determina a existência dessas coisas. Isso podia ser outro fenômeno que você faz no laboratório, por exemplo, você diz: "Está começando aqui", se está começando aqui, forma um cone desse ali, não pode ter mais nada aqui fora do cone.
Então isso é muito importante, que isso é um espaço, isso é uma delimitação da existência das coisas. Não existe nada fora desse cone, devido a essa limitação de que nada pode ser mais rápido que a luz. Esse é o cone limite da velocidade da luz. Ah, falei de alguns efeitos da relatividade restrita, mas só para finalizar, eu gostaria de falar de, se não é restrita, qual é a outra relatividade? É essa aqui, é a relatividade geral. Então vamos falar de duas coisas da relatividade geral, as duas que eu considero mais importantes. Uma delas fala da relação entre energia e matéria. Essa fórmula que vocês estão vendo aí é igual a mc ao quadrado, você já deve ter visto em camisas por aí. Ela é a fórmula que relaciona como o quanto você transformando de matéria em energia você obteria. Como a energia é igual a essa massa que você quer transformar, vezes esse c ao quadrado. Esse c ao quadrado é a velocidade da luz ao quadrado. A gente já viu que a velocidade da luz é muito alta. Ao quadrado, imagine, muito mais. Então, assim, a massa vezes a velocidade da luz ao quadrado dá a energia que você pode extrair dela, transformando ela em energia. Então, você imagine que com um pouco de massa você faz muita energia. Nesse caso aí, a rigor, se você tivesse, sei lá, 1 quilo de massa e transformasse tudo em energia, devido a ser multiplicado pela velocidade da luz ao quadrado, você teria energia para fornecer para uma cidade média por muito tempo, por um bom tempo. Então, assim, é muita energia. O restante embaixo é uma brincadeira, né? Mas que serve em física, a gente usa muito. É que energia é igual a massa m, fizeram a brincadeira de ser leite, milk, vezes café, né, ao quadrado. Mas o que vale mesmo é a de cima. A energia é igual a massa vezes a velocidade da luz ao quadrado. Esse é uma parte um, efeito um na relatividade geral. Na parte 2 aqui, a gente pode ver outra coisa importante, que é o seguinte: Einstein chegou à conclusão de que a gravidade, a massa no espaço, ela deforma, digamos assim, como se fosse a malha do espaço. É como se o espaço fosse uma malha, aí está representado por uma rede, quase como se fosse uma rede de segurança de circo, né? E aí, se você tem uma massa no espaço, essa massa deforma tridimensionalmente aí, né? Porque isso é uma representação. Deforma tridimensionalmente essa malha do espaço e aí mexe nas distâncias e portanto, nas velocidades e tal. Então, assim, uma massa maior deforma muito o espaço e uma massa menor andando nesse espaço, como é o caso que está sendo mostrado aí, ela fica no, no horizonte de influência dessas deformações e por isso que ela gira em torno da massa maior. Essa é outra forma de ver, né? Porque antes a gente olhava como força gravitacional atraindo a, um corpo e o outro. Mas Einstein fez essa relação da força gravitacional, na verdade, com uma deformação no espaço que favorece esse efeito também. Então, é uma forma de ver, e esse é uma, um ponto importante da relatividade geral, porque aí Einstein coloca isso como essa deformação ela provoca mudanças no espaço e no tempo. Mais embaixo ainda, tem uma representação desse efeito noutra coisa, que a gente chama de lente gravitacional. Essa deformação no espaço, segundo Einstein, se você tem um corpo muito massivo, ela pode produzir um efeito de lente gravitacional, porque suponha que atrás dessa estrela branca aí
tenha outro corpo celeste que está mandando ondas eletromagnéticas ou luz, mas ela está atrás da estrela branca maior. Essa estrela deforma o espaço ao redor dela de tal forma, a branca, que pode fazer com que os raios de luz da estrela que está atrás, por exemplo, possam contornar a estrela maior e chegar aos nossos aparelhos aqui na Terra, mesmo que ela tivesse escondida atrás da estrela maior, em princípio. Então, esse também isso foi um efeito comprovado da teoria da relatividade especial, porque isso foi uma medida da observação de uma estrela que fica para a gente aqui por trás do Sol, numa determinada época do ano. Esperaram ter um eclipse para não ver a luz do Sol, para não atrapalhar o experimento e ver se a gente conseguia ver a estrela atrás, mesmo no momento em que ela deveria estar escondida. Então, se a gente visse, é porque a luz dela estava sendo deformada ao redor do Sol e chegava aos nossos olhos, como tem essa daí. E esse experimento foi feito e isso foi comprovado. Um dos lugares no mundo onde isso foi comprovado foi em Sobral, no Ceará, aqui há mais de meio século. Foi também montada a observação na África e na Austrália. E a parte daqui ficou muito boa. Então, assim, esse é mais o efeito da relatividade geral. Também de Einstein, mas talvez aí a gente já possa falar de relatividade geral, não precisa falar Einstein. É isso, e se tiverem dúvidas para revisão tanto de eletromagnetismo quanto de óptica, a gente também pode fazer a lei da relatividade geral, com perguntas, tá? Então é isso, e a gente fica aqui nessa aula 7, por aqui nesse dia 18 de dezembro de 2025.